Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite e até quem sabe uma boa madrugada, né? Dependendo aí de quem estiver assistindo esse vídeo pela madrugada. Pessoal, eu quero falar com vocês. Nós trabalhamos resposta escrita à acusação, nós falamos sobre os pedidos de liberdade, nós pontuamos sobre os memoriais e após os memoriais, claro que nós sabemos que o juiz irá produzir o quê? Irá produzir a sentença. Eu percebi na prova de vocês, tá? As notas, eu fatalmente acredito que lanço todas elas hoje à noite de... tô gravando na terça, né? Mas a aula de vocês na verdade é na quarta. Mas eu acredito que eu lanço todas elas esta semana para ficar melhor. De repente eu falo hoje, você assiste no sábado, né? Então eu acredito que eu lanço essa semana que iniciou com o dia 11. Pronto. Gente, eu quero desde já externar a vocês o seguinte: eu compreendo que está bem assim, para algumas pessoas tem dificuldade, né, nessa modalidade de aula EAD, outras pessoas têm um pouco de dificuldade da matéria, outras pessoas não gostam. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa esta semana da disciplina de vocês, que ele me falou uma determinada situação. Eu falei, cara, ainda bem que você não vai fazer penal na segunda fase, que você está indo por um outro caminho. Por exemplo, gente, no nome de Jesus, prática penal, estude pelo menos agora para passar nesse semestre, tá? Teve gente na prova, e aqui eu tenho que comentar, né? Não vou falar quem foi, mas assim, teve pessoas na prova, cara, que trouxeram os elementos do direito civil. Teve gente que pediu na prova honorário de sucumbência, querido. A gente não trabalha com honorário de sucumbência na prática penal. Você está apresentando uma resposta à acusação, não há que se falar em honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência você se fala em grau de recurso lá na esfera civil. Tá? Muita gente colocou na prova um pedido genérico que eu acredito que todos devem ter achado no mesmo modelo. Onde foi que acharam aquilo ali? Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, você não vai fazer um pedido genérico de requer a desclassificação de furto para contravenção. Ainda se fosse possível, você precisaria pelo menos apontar qual a contravenção. Gente, contravenção não é uma coisa genérica, existem contravenções na lei. Então existe artigo que diz, olha, isso é uma contravenção, isso é outra. Então você deveria pelo menos falar, requer a desclassificação do furto para a contravenção tal. Agora, que argumento pífio é esse de que requer a desclassificação de furto para a contravenção, porque contravenção é menos grave? É ilógico. Tá? Então, assim, do mesmo modo que tiveram pessoas que teve uma, na verdade, não foram pessoas, uma pessoa só copiou a ementa toda de 3 jurisprudências e jogou. Cara, eu não quero ver a ementa de jurisprudência. Você precisa argumentar a sua prova, você precisa argumentar a sua tese. Bacana? A jurisprudência é perfeita, maravilhosa, totalmente aceita, se bem trabalhada, na sua vida forense, no seu dia a dia prático, mas para a sua disciplina não é tão interessante porque não retrata a fidelidade daquilo que nós estamos trabalhando. Então, assim, eu fiquei assim preocupado com as notas da peça especificamente. Eu estava pensando em colocar só uma peça na segunda prova, não sei se farei isso porque fatalmente muitas pessoas podem ter dificuldade de a nota diminuir. As questões é que salvaram muitas pessoas. Claro que nós tivemos peças maravilhosas, tivemos trabalhos excepcionais, pessoas que conseguiram usar a consulta ilícita de maneira bem perspicaz, tá? Então, eu quero falar com vocês o seguinte, gente, perguntem, tirem dúvidas, não morram sozinhos. Dúvidas que você não consiga sanar. Tá? Vamos evitar. Tem gente que ele já pergunta para você com um tom de crítica. Esses tipos de dúvidas você pode guardar para você, não precisa me fazer. Então me faça uma pergunta se você estiver disposto a ouvir a resposta. Então me faça pergunta se você estiver disposto a inteirar, a saber do assunto. Eu estou disposto a lhe ajudar dentro daquilo que eu sei.
tá? Então essas perguntas já de modo irônico, porque eu li no livro de fulano, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, essas perguntas se retenham para você, não precisa passar. Mas voltando agora, antes de avançar para os recursos, eu também preciso trabalhar com vocês a respeito de algumas orientações jurisprudenciais recentes e que são de suma importância para aquele que estuda a prática penal. É de suma importância para você elaborar a sua tese, para você elaborar a sua resposta. Então, veja comigo o seguinte: existem no direito algumas súmulas que são súmulas recentes e aí que elas têm redações bem assim, talvez diversas do que você ouve, tá? Do que você vem carregado pelo seu limiar de longos anos acadêmicos, e aí talvez você é levado a crer que aquilo estaria errado e de repente você pode se esbarrar com uma súmula. Então, gente, recomendo a vocês, vou falar sobre essas súmulas, recomendo você a leitura dessas súmulas. Você que pretende fazer segunda fase de OAB em penal, você que pretende advogar na área criminal, então faça essa leitura, tá? E vamos lá. Primeira súmula que eu quero trabalhar com vocês é uma súmula recente, não é uma súmula antiga, é uma súmula recente do STJ, a súmula 639, súmula essa que vai falar para nós sobre a possibilidade de transferência de presos de um estabelecimento federal, tá? Sem oitiva prévia da defesa. Sem oitiva prévia sua, advogado. E tome muito cuidado, tá? Por exemplo, sempre, pessoal, assim, eu só quero deixar bem claro, eu não estou criticando nem brigando com ninguém. Eu faço um paralelo no que foi colocado na prova e o assunto aqui, para ficar melhor, porque aí de repente a pessoa tem vergonha de tirar dúvida, ele ouve aquilo que ele colocou na prova e já saca aqui com essa comparação, joia? Então veja só. Nós tivemos uma pergunta na nossa prova que falava sobre a questão do juiz que seguiu com o processo sem o quê? Sem a resposta escrita à acusação. Gente, a fundamentação legal para aquilo ali era uma só. Era o que a grande maioria de vocês respondeu. Era justamente aquela questão de quê? Sobre a questão da nulidade. É uma peça obrigatória. Além de ser uma peça obrigatória, o artigo falava que o que naquele caso o juiz teria que ter nomeado um defensor porque ele tinha sido citado pessoalmente e não tinha apresentado. Cara, eu li umas 4 ou 5 respostas inteligentíssimas, mas que não atendiam ao requisito da questão. Por exemplo, eu li umas 3 ou 4 respostas, não me recordo a quantidade, que falou brilhantemente sobre a Constituição e sobre o papel do advogado. Mas não era aquilo ali. Por exemplo, eu me lembro de uma resposta que uma determinada pessoa colocou: olha, o juiz violou a Constituição porque o advogado é indispensável à justiça, o réu não poderia ter sido julgado sem um advogado. Queridos ou queridas que colocaram isso na prova, meu irmão, a questão estava te falando sobre uma nulidade específica. A questão estava te dizendo que ali faltou o quê? Ali faltou uma resposta, e essa resposta é obrigatória. Era você pegar o fundamento do artigo 396, 396A e lançar naquela questão. Então isso vai muito, você às vezes quer florear muito, quer falar muito bonito, e a OAB não é florear nem falar muito bonito, é ser direto ao ponto. Então tome você que desse viés muito constitucionalista, você que está no 8º semestre agora e já encarnou o advogado criminalista com 30 anos de profissão, que advogado criminalista com 30 anos de profissão, tudo para ele é prerrogativa e tudo para ele é contraditório, né? Então veja o seguinte, você de repente encarnou isso aí, você pode se esbarrar lá com aquela pergunta que diz para você assim: é possível a transferência de preso para estabelecimento federal sem a oitiva da defesa? Aí você vai marcar errado, vai violar o contraditório. E não é errado, isto é certo. Me permita fazer a leitura do verbete da súmula 639, que diz o seguinte: não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem oitiva prévia da defesa, determine a transferência
ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Meus queridos, veja que aqui o que acontece? Claro que não vai impedir que a defesa seja ouvida antes, tá? É o comum de ser feito, e aí é o que eu quero que você diga, é o comum de ser feito, mas a transferência deve ser previamente admitida agora pelo juiz federal com jurisdição sobre aquele estabelecimento, claro, gente, e excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, o juiz pode autorizar a inclusão deste preso no estabelecimento antes do processo de instauração da transferência. Isso que pode ser provocado após o que a admissibilidade pelo juiz de origem, pela autoridade administrativa, pelo Ministério Público e até mesmo pelo próprio preso. Claro, cabendo à Defensoria Pública da União prestar a assistência jurídica necessária. Então, gente, pelo amor de Jesus Cristo, é preciso que se tenha um processo para transferência? Vai ouvir a defesa, vai ouvir a acusação, vai ouvir tudo. Mas lembre que, excepcionalmente, de forma fundamentada, em um caso de extrema urgência, é possível essa transferência sem a oitiva da defesa? Vai ferir o contraditório e a ampla defesa? Não. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se você pegar agora, imagine aí uma peça para poder fazer, e aí você vai alegar, por exemplo, nos seus memoriais que o seu cliente está preso e foi transferido sem você ter sido ouvido. Muito cuidado, que a súmula diz que é possível essa transferência sem a sua oitiva, sem a oitiva da defesa, e que não vai gerar nenhuma ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Certo? Além disso, eu quero trabalhar com vocês uma outra súmula que também é importantíssima, que é a súmula que diz respeito da atenuante da confissão. Gente, veja, nós falamos agora uma súmula a respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa. Quero falar com vocês agora uma súmula a respeito da confissão. É bem verdade que você sabe que lá no artigo 65 do Código Penal nós temos a confissão espontânea como uma causa atenuante. Fazendo menção a isso e abrindo aqui um parêntese, já quero também lembrar a você que nos seus memoriais, não esqueça dos pedidos subsidiários nos seus memoriais. Quais são os pedidos subsidiários, professor, nos meus memoriais? Lembra? Se o crime preencher os requisitos de uma suspensão condicional da pena, você pede, ou melhor, de uma suspensão condicional do processo, você pede. Se o seu cliente é primário, bons antecedentes, beleza. Agora, se lá na questão falar que ele confessou, você pede o benefício da confissão espontânea. Se o seu cliente for menor de 21 na data do fato, você também vai pedir uma atenuante, certo? Se na questão falar que o seu cliente está preso, você vai pedir o direito de recorrer em liberdade com a expedição do respectivo alvará de soltura. Se o seu cliente estiver solto, você também pede o direito de recorrer em liberdade, tá? Para que ele seja mantido em liberdade. São pedidos secundários. Você vai pedir a aplicação da pena mínima. E dentro desse limiar, por exemplo, teve gente que pediu a aplicação de pena mínima lá na resposta à acusação. Querido, preste atenção. Na resposta à acusação, você pode até pedir uma desclassificação de uma conduta para outra, mas não fale ainda em aplicação de pena. Pode pedir a desclassificação, mas trabalhe sempre com absolvição sumária. Se você pedir a desclassificação, peça só a desclassificação. Não peça a desclassificação com a aplicação da pena mínima, porque você está na primeira parte. Você está fazendo a resposta. Depois da resposta vem a audiência de instrução, depois da audiência de instrução vem memoriais e depois que vem a sentença. Então, o pedido de aplicação de pena mínima é nos seus memoriais, tá? Então, nos memoriais você vai fazer os seus pedidos todos de quê? Você vai fazer os seus pedidos de preliminares, se tiver, vai fazer o 386 e vai fazer o que? As teses secundárias, e é sobre essa tese secundária que eu quero falar com você. Falar o quê? Falar sobre a atenuante da confissão espontânea. Especificamente sobre a atenuante da confissão espontânea no crime de drogas. Por quê, gente? Porque no crime de drogas,
não veio a ser privilegiado agora, não veio a ser abarcado, não veio a ser autorizado. O que não veio a ser autorizado? A atenuante pela confissão qualificada. Qual seria essa confissão qualificada? Ele assumir que a droga é dele, mas era para uso, e no final o juiz, por exemplo, condenar ele por tráfico e ele ser beneficiado porque confessou que a droga era dele. Hoje não é mais aceito, porque a súmula 630 do STJ traz a seguinte redação: a incidência da atenuante da confissão espontânea, como diz o paulista ou carioca, da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Gente, embora haja decisões em que a atenuante foi reconhecida em situações de outros crimes, a regra que vai valer para você é o seguinte: na confissão qualificada, o réu admite a autoria do evento, mas alega fato impeditivo, certo? Veja o que acontece. Isso aí tem um outro entendimento sumular na súmula 545, nós podemos falar dela depois, mas eu quero que você observe essa situação da confissão qualificada aqui. A confissão de dizer que é simples possuidor daquela droga, mas era para seu uso, e se ao final ele for condenado por tráfico, não vai fazer jus à confissão. Ele só vai fazer jus à confissão se ele confessar que a droga é dele e que a droga é para o tráfico. Ele terá jus agora à confissão espontânea. Se não for dessa forma, não fará jus à confissão. Grave isso. Isso já foi objeto de questão oral de prova de Defensoria Pública, tá? A OAB ainda não vi se cobrou ou não nas questões discursivas, mas é perfeitamente passível. De repente ele pode lhe dar um caso para você, por exemplo, fazer uma apelação e joga esta casca de banana para você. Ele coloca lá que o seu cliente confessou que a droga era dele para uso e que ao final ele restou condenado por tráfico e o juiz deixou de aplicar a atenuante da confissão. Você lê só a literalidade da lei, fala, pô, o juiz aqui violou isso aqui, não deu a confissão ao meu cliente, artigo 65, sempre atenua a pena, tem que dar. E aí, na verdade, a tese da apelação seria outra coisa, você foca só nessa suposta nulidade aqui que não é, e aí perde a tese principal da apelação e fatalmente tira uma nota que não vai te garantir a aprovação. Então tome muito cuidado, gente. Nós falamos já da súmula 639, falando que é sobre a possibilidade de transferência do preso para estabelecimento federal sem a oitiva do seu defensor. Falamos agora sobre o que? Falamos sobre a possibilidade de aplicação da atenuante apenas se ele confessar circunstancialmente, né, a traficância, no caso do crime de tráfico. E quero falar também com você sobre a súmula 636 do STJ. Essa súmula que também é sinal de muita situação para ser cobrado em prova. Por quê? Maus antecedentes e reincidência. Gente, isso só pode ser comprovado. Não se presume maus antecedentes. Não se presume antecedentes. E não se presume reincidência. O que eu quero falar com você aqui? Lembra que no sistema trifásico de aplicação da pena, o juiz vai analisar na segunda fase as agravantes e entre as agravantes existe a reincidência. Lembra que o juiz na primeira fase vai observar os maus antecedentes e ele pode aumentar um pouco a pena base se verificada a existência de uma circunstância judicial desfavorável. Lembra? O que eu quero dizer para você? Primeira coisa, não pode se utilizar a mesma situação como maus antecedentes e reincidência, isso não pode. Mas o que eu quero que você entenda é que a folha de antecedentes é meio hábil de prova para maus antecedentes e também para a reincidência. Então veja, gente, como se faz prova de tais condenações e de tais circunstâncias? Isso é quando ocorrerem
o montante das penas, o estágio de cumprimento, o tempo decorrido ou a extinção das penas. Veja, o STJ vai dizer para nós o quê? Que a folha de antecedentes, a folha corrida criminal do cara, vai servir para comprovar isso aí. Gente, então, pelo amor de Deus, a jurisprudência ela já tinha um posicionamento, né? Esse é o despertador de dormir depois das 2. Tocou aqui para atrapalhar a aula de vocês. Mas veja só, o que acontece é o seguinte: os desembargadores eles tinham um posicionamento diferente. Hoje o posicionamento é este, tá? O posicionamento hoje é este. Então veja, o entendimento da corte anterior era no sentido de considerar a folha de antecedentes documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes e reincidência, mas isso existia muita crítica. Falava, mas não é possível, não tem como se comprovar, porque a reincidência, ela demanda, né, a situação probatória, então precisava de um documento mais perspicaz, um documento mais eficaz, uma certidão de objeto e pé, uma certidão de trânsito julgado. Hoje, o STJ entende que é perfeitamente possível se comprovar tanto a reincidência quanto os maus antecedentes, como, gente, através da folha de antecedentes. Bacana? Pessoal, dito para vocês sobre essas 3 súmulas, nós vamos avançar nossos estudos agora para uma nova peça. Nós vamos avançar nossos estudos para um novo momento. Lembra da linha que nós trabalhamos? Nós falamos com você a respeito das peças de liberdade, da resposta à acusação, dos memoriais. O juiz, depois dos memoriais, vai proferir a sentença, e se esta sentença for uma sentença condenatória que venha prejudicar o seu cliente, uma sentença condenatória que o juiz agora não analisou nenhuma daquelas circunstâncias que você alegou nos seus memoriais, digamos que essa sentença penal ela foi o quê? Ela foi assim totalmente contrária àquilo que você almejava para o seu cliente. O que é que você vai fazer? Não fale isso que você pensou. Habeas corpus. Habeas corpus. Tem gente que só vive de habeas corpus, né? Eu vejo estudante que tudo que você pergunta a ele é habeas corpus. Tudo. Há um certo tempo, quando eu fui trabalhar sobre a liberdade, tinha um aluno que tudo dele, não, mas é habeas corpus, habeas corpus. E não é desta forma. O que eu quero dizer para vocês? Que nós temos um recurso específico para que você possa atacar uma sentença penal condenatória. É o recurso chamado de apelação. Especificamente no vídeo de hoje, nós não vamos falar todos os pormenores da apelação, mas eu quero já fazer com você uma linha introdutória de apelação, onde você vai compreender comigo o seguinte. Vou fazer uma síntese aqui processual, uma régua, aquela nossa régua processual. Lembra, denúncia foi oferecida, beleza, ofereceu a denúncia. O juiz pode rejeitar ou pode receber. O juiz recebendo a denúncia determina a citação. Determinou a citação, o seu cliente vai ser citado. Ele sendo citado, ele terá um prazo de 10 dias para apresentar a resposta escrita. Depois desse prazo de 10 dias que ele apresentou a resposta escrita, o juiz vai ter um prazo para designar a audiência de instrução. Na audiência de instrução são produzidas as provas, são ouvidas as testemunhas de acusação, testemunha de defesa, a cariação, esclarecimento dos peritos, o interrogatório. E depois nós teremos o que? As alegações finais. E claro, se não for possível fazer as alegações finais, o juiz irá converter as alegações finais em memoriais. E dos memoriais, o juiz vai proferir a sentença. E ao proferir a sentença, o juiz vai abrir margem para que você possa fazer o que? O recurso de apelação. Claro que nessa linha processual que eu te disse, na audiência de instrução e julgamento, se for possível, também vai se ouvir primeiramente de todos quem? O ofendido, tá? Mas vamos lá. Gente, você apresentou os seus memoriais. O bacana do penal é que você pode utilizar as teses em várias situações, tá? Você trabalhou com uma nulidade na resposta. O juiz não valorou essa nulidade, não valorou essa preliminar.
passou a instrução, você continua falando sobre ela, você entende que ela ainda existe, você pode também trabalhar ela nos seus memoriais. Terminou os seus memoriais, o juiz mais uma vez não acolheu, mas você entende que existe aquela situação, você pode também trabalhar com ela onde? Nas suas razões de apelação, até porque a matéria será devolvida ao tribunal. Gente, então vamos lá. Passamos nossa régua, chegamos nos memoriais do juiz agora sentencia. O X da questão está aqui, gente. Se na sua prova falar que houve uma sentença penal condenatória, pelo amor de Deus, se houve uma sentença penal condenatória, a peça será uma apelação. Não vá colocar recurso em sentido estrito, não vá fazer reze, não vá fazer habeas corpus para trancar a ação, não vá. Sentença penal condenatória, você tem que trabalhar com apelação. E grave o seguinte, apelação no rito comum, ordinário, no rito sumário, você vai ingressar com apelação dirigida para o Tribunal de Justiça. Primeira coisa, na nossa observação aqui de prática, a apelação é encaminhada para o Tribunal de Justiça, mas tome muito cuidado. Esta apelação é produzida em 2 momentos. E esses 2 momentos trazem petições diferentes. É aqui que mora o X da questão. Se na sua peça prático-profissional vier uma peça de apelação, você vai precisar fazer uma petição de interposição e você vai precisar fazer também uma petição de razões de apelação. Gente, e aqui mora o perigo. Por quê? A interposição é feita para o juiz da causa, ao tempo em que as razões de apelação é direcionada para o tribunal de origem, certo? Professor, que prazo é esse? Uma vez devidamente intimado da sentença penal condenatória, o prazo é de 5 dias para interposição. Interposição, 5 dias. Não interpôs, acabou, morreu, precluiu. E depois que você interpõe, o juiz analisa o recurso, verifica que ele é tempestivo, vai te intimar para apresentar as razões em 8 dias. Então, gente, o prazo também não pode ser somado. 5 mais 8, 13. Em regra, não. Tá? Porque 5 dias para interpor e 8 dias, claro, para que o juiz... 8 dias para que você apresente as razões depois que o juiz lhe intimar. Então tome muito cuidado com isso, que nas próximas aulas nós iremos falar especificadamente a respeito da apelação e seus pormenores. Nós vamos estudar tanto aqui quanto lá em processo penal, de modo que eu já quero te indicar o artigo 593 para que você possa fazer a leitura dele. Bacana? Então o vídeo de hoje era basicamente esse, para poder pontuar com vocês a respeito dessas súmulas, que são súmulas que vêm sendo cobradas exaustivamente em provas da OAB, e também falar com vocês a respeito do início aqui do recurso de apelação. Gente, o rol é taxativo do artigo 593, não podemos fugir deste rol, e quero desde já te falar o seguinte, tome muito cuidado. Se na sua prova vier uma sentença penal condenatória, mas o crime que seu cliente estava respondendo era no rito sumaríssimo da Lei 9.099, a apelação será no prazo de 10 dias e 10 dias únicos para a interposição e para as razões. Então, a apelação no rito sumaríssimo é 10 dias para a interposição e razões. No rito comum, ordinário, sumário ou sumário, o prazo é 5 dias para interpor e 8 dias para apresentar as razões depois que você for intimado para isso. E uma última observação, as razões, o recurso sobe para o tribunal, mas no rito sumaríssimo, quem analisa, quem decide é um órgão chamado turma recursal. Bacana? Gente, fiquem com Deus, até uma próxima, bons estudos. Em breve nós teremos aí, vou tentando formatar uma nova situação para estudar com vocês, principalmente o pessoal de prática, para a gente poder não prejudicar e vocês não ficarem prejudicados nesses estudos. Bacana? Um forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima.